Em Zacarias 3, primeiro versículo. Eu sempre falo, se você quer achar o lugar dos profetas menores, vai para Mateus e dá ré. E você vai cair logo, logo onde você precisa. Até hoje eu confesso para você, eu não sei a ordem dos profetas menores. Ou eu vou para Ezequiel, ou eu vou para frente, ou eu vou para Mateus. Mas já de tanto também ter procurado, muitas vezes a minha Bíblia cai. Eu acho que tem até anjo que ajuda. Deus me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Quem está escrevendo isso? Agora eu quero te envolver. Eu gostaria que nós vamos ter um momento de perguntas. Não vou fazer pegadinha, tá? Então confia. Estou pedindo a pergunta correta. Mas eu estou fazendo isso porque ao fazer essas perguntas, eu estou te ajudando a saber, a aprender a estudar a Bíblia. Tá? Quem está escrevendo essa palavra? Quem é o autor? É o Zacarias. É o Zacarias. E qual é a situação que ele está vivendo, da qual ele escreve? O que diz o primeiro versículo? E Deus me mostrou, não é? O que está acontecendo então com Zacarias? Ele está tendo uma visão. Zacarias é um profeta que está tendo uma visão. A respeito de quem? A respeito de Josué. Quem é Josué? O sumo sacerdote. Eu acho interessante a gente saber que os profetas menores, a maioria são os profetas, e Zacarias é um deles, são os profetas do exílio. São os profetas da restauração. E nós precisamos entender que as suas profecias têm um cumprimento duplo. Eles profetizam sobre a restauração de Israel. Ué, mas o que tinha acontecido com Israel? Tinha ido para o cativeiro. Tá? Quem estava na semana passada que nós falamos sobre Levítico 26? Lembra? Lembra a palavra? Deus falou: se você desobedecer, eu vou te espalhar entre os teus inimigos.
que Deus tinha feito? Quando Israel voltou a adorar outros deuses, Deus disse: chega. E através dos profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias, principalmente, ele deu a palavra que ele iria levar Israel a cativeiro. De onde Deus tinha tirado Israel? O que eles tinham vivido no Egito? Escravatura, um cativeiro. E Deus disse: eu te tirei. E sempre que Deus falava com Israel, ele fala, eu te tirei da escravatura. Eu quebrei os timões do Egito. Eu arranquei os grilhões do Egito de ti. E isso sempre figura nos profetas e em toda a Bíblia. Israel então se torna uma figura de como Deus nos tira do império das trevas. A libertação de Israel é uma figura da nossa libertação do império das trevas. Israel foi liberto do Egito. Ao ser liberto do Egito, Deus convidou Israel a fazer uma aliança e viver em santidade diante dele, em obediência diante dele. Enquanto eles não adoravam outros deuses, e eles mantinham a aliança com o Senhor, eles observavam as festas 3 vezes ao ano. Em cada festa, você vai notar que o principal de cada festa, o início de cada festa, é um período de arrependimento. Então, pelas festas, Deus garantia 3 vezes por ano que o povo iria se santificar diante do Senhor. No mínimo 3 vezes por ano. Mas sendo que o tabernáculo estava aberto todos os dias, para as pessoas tratarem do seu pecado, é interessante observar que Deus não estava nem pedindo perfeição no sentido de impecabilidade. Ele estava apenas pedindo: quando você peca, trata o teu pecado. Não deixe de tratar o pecado. Eu não sei como isso cai na sua cabeça, mas muitas vezes nós temos recebido da nossa formação espiritual uma ideia de impecabilidade. Se a gente não viver uma vida sem pecado, completamente sem pecado, então já desistimos, jogamos as mãos para cima, então não tem jeito. Eu vou pecando, eu sou uma máquina de pecado, não tem jeito, e não vou tratar. Porque ao tratar eu só repito o que eu já fiz, então... Mas não é isso que Deus está pedindo. Deus está pedindo, uma vez que você tem uma consciência do pecado, para você começar a tratar o pecado. E o tabernáculo de Moisés estava aberto todos os dias, para que, havendo algum pecado e uma consciência do pecado, a pessoa podia ir para o tabernáculo, confessar, levar um sacrifício e receber o perdão do pecado. Não tinha que esperar as festas. Mas, pelas festas, Deus estava garantindo que toda a nação iria passar uma purificação 3 vezes por ano. O que aconteceu? Israel deixou o culto do Senhor, deixou de cultuar ao Senhor, deixou assim a sua aliança, e aí Deus levanta os profetas, entrega palavras proféticas de arrependimento para voltar a adorar unicamente ao Senhor
deixar Baal. A história de Elias é essa. Elias era perturbador de Israel, porque ele ia diante do rei Acabe dizendo: você, rei Acabe, é o culpado da ruína que nós estamos passando. E por sinal, eu estou declarando que assim diz o Senhor, não vai chover até a próxima palavra. E não choveu, e não choveu, e não choveu. E finalmente, Elias quer falar com o rei Acabe. Depois de 3 anos e pouco, ele recebe a ordem do Senhor e vai lá. Elias pergunta para ele: és tu perturbador de Israel? Não sou eu que sou perturbador de Israel. Tu és o perturbador de Israel, ó rei. Porque você é culpado por essa nação cultuar a Baal. Você que deixou a nação de Israel virar as costas para o nosso Deus, aquele que nos tirou do Egito, aquele que nos tirou da escravatura, aquele que nos deu a nossa própria terra. Você, casando com essa Jezabel, deixando ela trazer os profetas de Baal para comer a sua mesa, você é o perturbador de Israel. E Acabe, lógico, bravo que só com ele. Israel voltando as costas para Deus, Deus já avisa uma vez, outra vez, outra vez, outra vez. Você chega em Jeremias e Deus fala: chega. Jeremias, nem ore mais, não derrame uma lágrima. E mesmo assim, Jeremias chorava diante de Deus. Mas Deus falou para Jeremias: eu já determinei, eu vou levar esse povo a cativeiro de novo. Então, Israel sai do cativeiro, Egito, figurando o pecado, o império das trevas, é liberto do Egito, levado a uma aliança com o Senhor, onde vive em santidade, só que vira as costas e volta para os outros deuses. Voltou para o Egito? Voltou para o Egito? Não. Voltou para o quê? Os outros deuses. A idolatria. E Deus falou: eu vou te levar a cativeiro. Está em Levítico 26. Ele já tinha avisado: se você voltar a adorar outros deuses, eu vou te levar de volta para o cativeiro. Nisso eu vejo a paternidade de Deus, a misericórdia de Deus, que nós mencionamos na semana passada. Todo pai que é bom pai, ele avisa o filho sobre o castigo. Filho, não faz isso. Filho, eu já te falei. Filho! E até então ele não bateu. Ele não tomou uma postura definitiva, né? Mas chega uma hora que, se o filho continuar, para o bem do filho, ele chega e... Pois é, através de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Deus disse, e só para vocês saberem, em Jeremias 13, Deus manda Jeremias comprar um cinto de linho, que é a zorbinha da época. Tá? Ele manda o profeta Jeremias comprar uma cueca e pôr a cueca, e Deus falou: não meta na água. O que você acha que isso significa? Não lavar, né? A minha pergunta para Deus seria: Deus, quantos dias? Quantos dias que eu vou ter que usar esse negócio? Passou algum período que ele não fala, e Deus fala para Jeremias: pega o cinto de linho, e agora eu quero que você leve para esconder na fenda de uma rocha perto do rio. Que rio foi esse?
o rio Eufrates, lá perto da Babilônia. Onde que o povo foi levado ao cativeiro? Jeremias, como profeta, caminhou profeticamente a rota do cativeiro. Através de Jeremias, Deus já determinou que Israel iria caminhar até Babilônia, onde seria levado em cativeiro e seria escravizado de novo. Através de Ezequiel, Deus mandou Ezequiel juntar a trouxa, abrir um buraco na parede da casa. A parede da casa dele fazia parte do muro de Jerusalém. Ele morava dentro do muro. E sair à luz do meio-dia, à vista de todos, indo embora. Profetizando que o povo de Israel seria levado cativeiro dessa forma. Através de 2 profetas, Deus mostrou: eu determinei, eu não aguento mais o coração obstinado, eu vou castigar Israel. E ele cumpriu o que ele falou. Eu não sei como é que você recebe isso, mas isso gera temor em mim. Porque podemos observar que aquilo que Deus falou, Ele fez. Passaram-se os 70 anos, que foi o tempo determinado do cativeiro. Daniel descobriu isso, foi revelado a ele. E quando Daniel descobriu isso, a sua reação é muito interessante. Você pode observar isso no livro de Daniel. Porque ele percebe que o prazo do castigo findou. Mas ele percebe que tem um problema. O povo de Israel não tinha se arrependido do pecado que fez com que eles estivessem no cativeiro. Ele percebe que nem ele e nem o povo que está no cativeiro não tinha se arrependido dos pecados que foram a causa deles serem levados ao cativeiro. E Daniel 9 revela o que o Espírito Santo fez no coração de Daniel, levando ele a confessar a sua iniquidade e se identificar com a iniquidade da nação que foi a causa deles estarem na Babilônia. Com isso, Daniel revela que ele sabia que era necessário esse arrependimento para que Israel pudesse voltar para a sua terra. Se não houvesse esse arrependimento, essa confissão de pecado, não teria como. Interessante, Daniel 9, nós encontramos a oração da pessoa do Daniel. Foi só ele. Neemias 9 mostra que Deus, além de trabalhar na pessoa de Daniel, Ele trabalhou na pessoa de Neemias, que Deus usou para levantar uma companhia, a mando até do rei, para voltar para Israel e reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Para isso acontecer também, por sua vez, Neemias percebeu que era necessário ele e essa companhia se arrependerem pelos pecados que tinham cometido e que a nação tinha cometido, que tinha levado ao cativeiro.
Esdras 9, e por isso Daniel 9, Neemias 9, Esdras 9, eu tenho intitulado o princípio 9, entre aspas. Porque esses 3 capítulos 9 trazem a confissão, a história do arrependimento dessas pessoas. Esdras 9 conta a história em que Esdras, como sacerdote, foi usado pelo Senhor para ler a palavra do Senhor para o povo no cativeiro. E ao ler a palavra, ao ler a lei, caiu o espírito de graça e súplicas sobre esse povo. Caiu um arrependimento sobre esse povo. E a palavra diz que ele lia a palavra, a lei do Senhor, de manhã o dia todo, até a noite. E o povo chorava em arrependimento, porque percebia que havia motivos do Senhor levar esse povo ao cativeiro. E eles agora arrependidos, confessavam e choravam. Mas eu acho interessante que a palavra diz que o seu choro foi misturado com riso. E não havia como distinguir entre as pessoas que choravam e as pessoas que riam. Sabe por quê? Sabe por que chorava e por que ria? Não sei se Paulo falou sobre isso ontem, mas o resultado ou a causa de nós sermos tocados para sentir um arrependimento é porque o Senhor pega um pouquinho da sua tristeza, a tristeza no coração de Deus em relação ao nosso pecado, e Ele ministra isso a nós. Ele que causa essa tristeza. Mas Davi, em Salmo 51, diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. A unção de riso na vida de algumas pessoas é o sinal de Deus: eu te perdoei. E naquele dia que Israel, o povo de Israel, no cativeiro, estava chorando e pranteando pelos pecados, algumas pessoas riam. Por quê? Porque Deus já estava restituindo a alegria da sua salvação. E havia nesse sinal, nessa unção de alegria, nesse riso, um sinal que Deus iria levar Israel de volta e iria restaurar Israel. E é o que aconteceu. Porque em seguida, a nação volta da Babilônia para povoar de novo as suas terras. Ao voltar, os sacerdotes também voltam. E quem é entre os sacerdotes? Quem é o sumo sacerdote que vai voltar? Josué. Agora, o papel de Josué é de entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, numa hora determinada pelo Senhor, para pedir perdão pelos pecados da nação. E uma das coisas que Josué usa na sua traje é uma corda amarrada ao seu tornozelo. Essa corda é compridinha, porque ele tem que entrar no Santo dos Santos se arrastando de barriga, como o soldado que se arrasta na lama. Ele se arrasta na presença de Deus para chegar diante do Senhor, porque Deus é santo. E ele vem se arrastando com pedido de perdão na sua boca.
para pedir perdão pelos pecados da nação. Isso para que a nação possa manter a sua aliança e a presença do Senhor. O que acontece? Antes de Josué entrar no Santo dos Santos, Deus dá uma visão para Zacarias, o profeta. E o que Zacarias vê? O que o Espírito Santo mostrou para Zacarias na visão? Josué está diante do Senhor, a sua mão direita, quem está? Satanás. Essa palavra Satanás aqui, é a primeira vez na Bíblia que Satanás, que o inimigo, que Lúcifer, é chamado de adversário. É a primeira vez que a palavra adversário é usado. Gostaria que a gente visse essa cena como eu creio que é no tribunal de Deus. No tribunal de Deus. A mão direita de Josué está o promotor, o adversário, que vem com acusações. E ele vem com acusações, aqui diz que ele estava a mão direita para se lhe opor. Uma outra tradução é para lhe acusar. Ele é o acusador. E se você entender, ele não comparece diante de Deus sem provas. Eu gostaria que você abrisse deixe esse lugar marcado na sua Bíblia, mas abre em Colossenses, capítulo 2. Versículo 13. Lembra que nós estamos falando sobre tudo isso? Porque estamos declarando, eu só quero estar na tua presença. Josué tem o papel de entrar no Santo dos Santos. Que presença tem no Santo dos Santos? É a manifestação da presença de Deus. Ele está lá. O Shekinah, a glória, a essência de Deus, o peso de Deus, se manifestava no Santo dos Santos. Eu só quero estar na tua presença. Eu só quero estar na tua presença. Com que seriedade nós cantamos isso? Com que seriedade nós avaliamos a nossa aproximação ao Senhor, que é santo? Olhando essa passagem, eu creio que o Espírito Santo está querendo que nós avaliemos, através daquilo que Deus fala sobre Josué, que nós avaliemos a nós mesmos. Colossenses 2, versículo 13, diz: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o quê? A cédula, alguns diz, escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era
o qual nos era o quê? Contrária ou prejudicial. Removeu-o inteiramente. Quem removeu? Quem removeu? Jesus. Removeu-o inteiramente, cravando-o. Que o é? O escrito de dívida, a cédula. Cravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora nós precisamos entender a figura dessa passagem. Porque Paulo está usando a figura da entrada triunfal do império e do imperador romano, quando ele conquistava outros povos. Era costume trazer o exército desses povos a rigor. Eles vinham com as suas armaduras e vinha com as suas armas. Eles faziam a marcha das terras onde eles tinham sido conquistados pelo exército romano, e eles iam para Roma. E em Roma, eles foram forçados a entrar no Coliseu, onde estava o imperador, sentado no seu trono, com toda a sua pompa e majestade. E eles tinham que passar pelo imperador, lá no seu lugar, e eles tinham que despir-se completamente das suas armaduras e jogar as suas armas no monte e passar nu diante do imperador, simbolizando a sua derrota e rendição. Veja o que Paulo está dizendo que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. O que é esse escrito de dívida? É a lista dos teus pecados, dos meus pecados. Consta de ordenanças que nós quebramos. São as provas do acusador. Quando um réu vem para o tribunal, vem junto um promotor, não vem? E o promotor se levanta diante do juiz para acusar o réu de certos delitos. E ele lê um por um, apresentando diante do juiz cada coisa que o réu fez, ou que é tido por fazer, acusado de fazer. Não é diferente no reino do Espírito. Só é assim para nós, porque no reino do Espírito existe isso. No tribunal de Deus é assim. Existe um promotor. Quem é? Satanás, o acusador. Ele está à mão direita do réu. Quem é o réu aqui na passagem de Zacarias? Josué. E a questão aqui, a palavra fala em Colossenses que existe um escrito de dívida, uma cédula que consta os nossos delitos. Veja bem o que aconteceu. Esse escrito estava na mão de quem? De Jesus? A palavra diz em Colossenses que Jesus removeu esse escrito. Se ele removeu o escrito não estava na mão de Jesus. Estava na mão de quem? De Satanás. Sabe o que aconteceu quando Jesus foi para a cruz?
1 Coríntios 2, você anota para ver mais tarde. 1 Coríntios 2, versículos 6 a 8, afirmam assim: se os príncipes deste mundo conhecessem a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. Quem são os príncipes deste mundo que crucificaram Jesus sem saber o que estava acontecendo? Os romanos? Sim. Os sacerdotes judeus? Sim. Mas todos eles, ao meu ver, manipulados por outros. Eu quero que você veja algo na vida de Jesus. Nasceu, foi anunciado no reino do Espírito e no natural. Foi anunciado o nascimento do novo rei de Israel, o Messias. Se nascesse um rei em Israel, significa que esse rei vai libertar essa nação do Império Romano. E Herodes entende isso. E enche o coração do Herodes uma ideia que já havia passado no coração de Faraó. E tal qual Faraó deu a ordem para matar Moisés, o primeiro libertador de Israel, houve uma declaração, um decreto do rei Herodes para matar o libertador de todos, Jesus. O faraó decretou: mata todos os meninos hebreus de 2 anos para baixo, conforme a palavra que ele tinha recebido. Matando de 2 para baixo, ele se garantia de matar o rei de Israel, desse povo de Israel, o libertador. Herodes deu a mesma ordem: 2 anos para baixo, porque vai matar o novo rei de Israel. Deus guardou. Jesus cresce. Aparece no batismo, onde Deus declara com um sinal para todos os que estavam presentes no reino natural e para todos no mundo espiritual: esse é meu filho, muito amado, em quem me comprazo. E com isso, o propósito de Deus, da manifestação dos filhos de Deus, que vão libertar a terra do seu cativeiro, começa a entrar em ação. E Satanás, Lúcifer caído, o promotor, sabe que ele tem que acabar com esse filho de Deus. Porque ele sabe que se esse é filho de Deus, o fim dele não está muito longe. Ele tenta Jesus durante 40 dias. Não consegue. No final, Jesus é atendido pelos anjos, dando-lhe água ou bebida de alguma, sei lá, talvez outras coisas melhores que água. E comida. Servido pelos anjos, eu acho que foi melhor. Aí Jesus sai do deserto, no poder do Espírito, e começa a arrebentar. Satanás não podia com esse menino. A palavra diz no final da tentação que Satanás o deixou aguardando um momento oportuno. Mais tarde, quando Jesus está por ser traído e levado preso, a palavra diz que Satanás encheu o coração de quem? Judas. A palavra afirma: Satanás encheu o coração de Judas.
Judas ficou endemoniado. O que você vai entender, então? Quem está articulando a morte de Jesus? Se os príncipes desse mundo conhecessem a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. Quem articulou a crucificação de Jesus? Só os judeus? Só os romanos? Naquele dia que Jesus foi para a cruz, o que aconteceu no céu? Fala mais alto. Escureceu. Essas trevas se manifestavam para configurar o quê? Se não naquele momento, Satanás, falando assim para todo o seu império, vem aqui que eu vou mostrar o que eu vou fazer com esse Filho de Deus. Que tem expulsado todos vocês das pessoas que ele ministrou libertação. Todos vocês, espíritos de enfermidade que ele expulsou, de cegueira, de surdez, de enfermidade de todo tipo, que você não conseguiu com ele, vê o que eu vou fazer. Vem ver o que eu vou fazer com esse menino. Esse que é filho de Deus. A palavra diz que ele segurava o escrito de dívida do mundo inteiro. Ele é o príncipe das trevas. E ele vem na cara de Jesus. Está vendo? Eu já falei para você na tentação. Os reinos deste mundo e a sua glória é tudo meu. Tudo meu. Tu vai morrer agora nessa cruz sozinho. Tu não é o Messias. Tu não é o Filho de Deus. Está vendo? Ele é meu. Ela é minha. Não é isso que o diabo sempre fala quando manifesta? Ele é meu, ela é minha. Pois bem, o escrito de dívida estava na sua mão. Mas o que fez Jesus? Removeu. Ah, é? Removeu o escrito de dívida, cravando na cruz. O que aconteceu quando a sua mão, segurando esse escrito de dívida, foi cravado? O que saiu da mão? O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E de repente o escrito de dívida, Satanás olha e, ué, cadê? Cadê? Está em branco. E despojando principados no reino do Espírito, o Pai disse, agora Satanás e todo o seu império vai passar diante de Jesus, como os soldados dos povos passam diante do imperador, despojando principados e potestades, arrancando deles todo o direito de fazer o que eles queriam fazer, porque nós demos ao pecar e ao adorar a outros. Passa diante de Jesus, nu, sem a sua armadura, sem as suas armas, sem as coisas que você forjou para agir contra esse povo a quem eu amo, que eu fiz a minha semelhança e na minha imagem. Eu tenho ministrado libertação suficiente para ter algumas experiências muito interessantes. Por conhecer a palavra, teve hora que um demônio resistente declarava, eu não saio. E Deus me falava assim, ele tem a sua armadura ainda.
declara a palavra, tira sua armadura e lembra a ele o que aconteceu na cruz. E eu fazia isso. Você precisava ver comigo como o demônio ficava triste e fraco. Perdeu sua resistência de uma hora para outra. E logo sai e saiu. É impressionante para mim a verdade da palavra. O que Jesus fez na cruz despojou principados e potestades. E por isso, no tribunal de Deus, é tão importante a gente entender quem está nesse tribunal. Porque no tribunal tem um acusador. E ele tem na sua mão um escrito de dívida, que consta, ele sabe tudo que cada um de nós temos feito. Deus não precisa saber. Tem demônio escrivão, sim, acompanhando você, acompanhando a mim e anotando as coisas. Porque Satanás não é onisciente. Só Deus é onisciente. Satanás tem que anotar. Não vamos atribuir a Satanás os atributos de Deus. Ele não é onisciente, ele não é onipotente e ele não é onipresente, limitado. O próprio pode ter espião por aqui, mas o próprio está em algum lugar que, pelo menos eu não sinto que é ele que está aqui, não. Ele só pode estar num lugar, e a sua presença é limitada. Não vamos atribuir a Satanás os atributos de Deus. Ele não é onisciente. Ele tem que ter um escrito de dívida. Deus não depende de um escrito de dívida para saber o que nós fizemos de errado. Ele já sabe. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Satanás não. Ele depende de um escrito. Tem demônio escrivão que está atrás da gente escrevendo. Em alguns casos, está com a mão quase cheia de cãibra assim, de tanto escrever. Não. Misericórdia, né? Que não seja assim em nossas vidas. E Satanás está diante de Deus para nos acusar, para apresentar todos os nossos delitos. Eu acho que a cena vai mais ou menos assim. Deus, o Mike fez isso, tal dia ele fez isso, tal dia ele fez isso, e lá vai. Tem uma hora que Deus fala, chega, para! Você não vai me falar nada que eu já não sei? E Satanás só tem uma resposta para isso. Logicamente não. Tu já sabes tudo. Tá. A palavra diz em 1 João 2, meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se pecares, saiba que nós temos um quê? Advogado. Se Satanás no tribunal de Deus está à direita, quem está à esquerda? Jesus, nosso advogado. A palavra usada para advogado aqui
é Paracletos. Quem sabe o que é, ou quem Jesus chamou de outro Paracletos? O Espírito Santo. Se Jesus é um advogado, aqui, um outro Paracletos é o Espírito Santo. Nós temos dois do nosso lado. Um que nos opõe. Jesus e o Espírito Santo. Em um tribunal, vai haver uma acusação e depois vai haver uma defesa. O promotor traz a acusação. Os advogados trazem a defesa. Qual é a defesa de Jesus? Em prol da gente? Ele olha para o juiz e ele fala: Pai, tu sabes que eu abri mão, que eu me esvaziei. E eu me tornei igual a Josué, a Mike, a Maria, a Marcos, a Fátima, a Lourdes, Rubens. Tu sabes que eu me tornei igual a eles. Abri mão de tudo que me fazia igual a ti. Porque o Senhor queria que eu viesse para a terra. E vivesse um exemplo para eles. Depois que eu me entregasse a ti, Pai. Para levar sobre mim os seus pecados. E eu fiz isso, Pai. Pelo Mike. Eu tomei o seu lugar. Eu tomei sobre mim a sua maldição. Eu fui moído pelas suas enfermidades. Eu tomei o castigo que pode trazer paz para ele. Pai, eu fiz. Eu ouço no Espírito. Esse é meu filho muito amado, em quem me comprazo. Aí, sendo que a gente não é representado por um só advogado, o juiz olha para o outro advogado e diz: você tem algo a declarar? E o Espírito Santo fala assim para o juiz: Pai, porque para o Espírito Santo ele é Pai. Tu sabes que quando Adão e Eva pecaram, eu tive que me retirar. Não podia mais habitar no ser humano como o Senhor queria. Mas quando Jesus ascendeu, ele foi diante do Senhor e ele rogou, ele implorou pelo Mike, por toda a humanidade, que o Senhor me enviasse de volta. E ele até soprou nos primeiros discípulos para profetizar que eu iria entrar novamente para habitar a vida do ser humano. E eu fui. E conforme aquilo que Jesus falou, eu convenci o Mike do pecado, e da justiça e do juízo. E eu convenci porque o Mike não está vendo Jesus. Jesus já foi para estar contigo. Mas eu convenci o Mike.
dos pecados, porque ele não cria em Jesus. Convenci da justiça, porque Jesus já foi para estar contigo, e Mike não viu Jesus em carne e osso na terra, como os outros que viram Jesus andando na terra, mas eu convenci. E já convenci também que o príncipe deste mundo já foi julgado. Então vai haver um juízo. E ele sabe que ele vai ter que dar contas diante de ti. Só tem mais um para responder no tribunal de Deus. Quem é? O réu. Quero que você saiba porque eu estou falando sobre isso. Josué, em Zacarias 3, está por entrar na presença de Deus. E Deus dá uma visão. Você sabe por que a corda estava amarrada aos pés, no tornozelo de Josué? Porque Deus tinha ensinado, se o sumo sacerdote chegar diante de mim com pecado não tratado, ele vai morrer na minha presença. E Deus dava direito de uma só pessoa entrar naquele lugar por ano, o sumo sacerdote. Ele tinha que se preparar. E se ele chegasse diante de Deus com pecado não tratado, pessoal, ele morria. E morrendo lá dentro, como é que ele vai sair? Porque não pode outra pessoa entrar lá. A corda estava amarrada ao seu pé. Porque a corda, quando ele a arrastava, a outra ponta da corda ficava do lado de fora. E se ele morresse lá dentro, eles pegavam a corda para puxar o cadáver do sumo sacerdote. Deus, na sua misericórdia, através do profeta Zacarias, que está por entrar na presença do Senhor, dá uma visão para o profeta, avisando: Josué está vestido de trajes sujas. O seu turbante está imundo. O que isso significa? Se ele entrar na minha presença desse jeito, ele vai morrer. Deus não queria que ele morresse. Deus não queria que ele morresse. De jeito nenhum. E deu ordens, através do profeta, a escrever essa visão. Com certeza ele contou para Josué. Com certeza Josué se apresentou corretamente diante de Deus, se preparou. Porque ao voltar e reinstituir o culto, ele teria que se apresentar no Santo dos Santos, diante do Senhor. Quantas vezes nós somos como Josué? Quando eu parei para entender profeticamente isso e pedi para o Espírito Santo falar, Josué, escrito em português, em hebraico, Yoshua, Jeová salva, Jeová liberta. Também é o nome Oséias.
que no grego é Jesus. Para nós, Jesus. Significado igual. Deus falou que esse Josué, como um outro Josué, figura a pessoa de Jesus. O primeiro Josué era aquele que levou o povo a herdar tudo que Deus tinha prometido aos seus pais. Jesus é aquele que vai levar todas as nações a herdarem o reino de Deus que foi prometido para Abraão, pai de muitas nações. Ele e a sua descendência iria abençoar todas as famílias da terra. Jesus é Josué, que vai fazer com que os filhos herdem a terra prometida a seus pais. Nesse sentido, nesse Josué de Zacarias 3, Jesus é o sumo sacerdote, que é muito bem elaborado em Hebreus. Jesus é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício e Jesus é o perfeito sacrifício, que Ele mesmo se oferece a Deus pelos nossos pecados. Josué, aqui, prefigura Jesus mais tarde. Só que Jesus não tem pecado. Mas esse Josué, sendo que nós somos, o que nós somos de Jesus? Hoje nós não somos, nós somos irmãos, nós somos a noiva, nós somos a igreja, mas nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. E nós temos uma função sacerdotal. E nós cantamos: eu só quero estar em tua presença. Em tua presença eu me escondo. Quero estar contigo. E todas as canções que a nossa geração extravagante canta, a pergunta: será que nós estamos entrando como Josué estava por entrar? Será que nós, e naquele dia que eu estava em Toronto, Deus falou às claras: a igreja está se apresentando diante de mim como Josué. Trajes sujas. Mais tarde, o filho do sumo sacerdote, Zacarias, está interessante a ligação profética. Profeta Zacarias falando sobre Josué. Mais tarde havia um sumo sacerdote chamado Zacarias. E ele estava na presença do Senhor nesse momento, no Santo dos Santos, e um anjo do Senhor apareceu diante dele e disse: a tua mulher vai ter um filho. E ele andará no poder do Elias. Ele vai preparar o caminho do Senhor. E vai preparar um povo preparado para o Senhor. E chega em cena João Batista. Lucas 3.
No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador de Judéia, Herodes, tetrarca de Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes. Como é que é isso? Existe como ter 2 sumos sacerdotes? Sumo significa algo está muito errado em Israel nesse momento. Tem 2 sumos sacerdotes. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, que já foi sumo sacerdote, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Quantas pessoas iam ser batizadas? Nós somos aqui hoje uma multidão. Multidões. Quantas pessoas que você vai começar a chamar de uma multidão? Esse número, eu estava indo lá no deserto, ouvir a pregação de João Batista. E ele dizia, versículo 7, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Frutos dignos de arrependimento. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios. Sete. Versículos 8, 9 e 10. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz, o quê? A morte. Desejo que nós entendamos a respeito de frutos de arrependimento que João falava. Em Mateus, essa palavra que ele diz, raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento,
é atribuído aos fariseus e doutores da lei que estavam vindo ao seu batismo. Evidentemente, pela palavra deles, do João Batista, os fariseus estavam aparentando uma fachada de santidade e tristeza que não era real. E João disse para esse grupo de religiosos: não vem se apresentar para mim para eu apenas jogar água sobre você. Produz frutos dignos de arrependimento. Ou seja, se nós somos arrependidos pelo pecado que nós cometemos, vai haver fruto. Arrependimento verdadeiro vai produzir fruto. Quando a gente vai para esse texto de 2 Coríntios 7, podemos ver que é mesmo assim. E ainda entender mais um pouquinho do processo. Porque a palavra diz ali que Paulo escreveu uma carta que causou uma tristeza no coração do povo do Corinto, da cidade de Corinto. E ele não está arrependido por aquilo que ele escreveu na carta. Porque contristou o povo por um pouco de tempo. Mas ele se alegra porque essa tristeza, ele percebe que foi uma tristeza segundo Deus. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Queremos entender isso. A tristeza de Deus, nessa passagem, é contrastada com a tristeza do mundo. A tristeza do mundo produz o quê? Morte. A tristeza de Deus produz. A tristeza de Deus produz arrependimento. Arrependimento produz. Entenda. Nós morávamos aqui num bairro chama Nova Londres, na rua Barão de Loreto, atrás do antigo Pleno Gás, para os londrinenses. E nessa casa foi interessante porque pela primeira vez nós tínhamos uma árvore frutífera no quintal. E alugando essa casa, foi a nossa alegria de tempos em tempos colher limão Tahiti para fazer limonada. E durante a época, era uma delícia. É colher alguns, espremer e aquela limonada. E um dia, e outro dia, e outro dia, e outro dia. Por quê? Porque tinha 2 pés cheios de limão. Engraçado, passou-se o tempo. Acabou o limão. Tempo passou, frio passou. Chegou o tempo da primavera. E de repente, nós notamos que os galhos criaram flores. E era uma flor doce e bonitinha. E um dia meus filhos chegaram e falaram: papai, vamos colher algumas flores para a mamãe? Eu falei: então pega a tesoura.
E nós fomos lá e cortamos alguns galhos, né? E levamos para a mamãe. Legal! Isso foi um dia, outro dia, aí cansamos. Depois de cansar disso, nós notamos que o tempo passou e de repente umas bolinhas verdes começaram a crescer nos galhos. E já que os filhos eram pequenos, eu fiz uma brincadeira com eles. Peguei e comecei a colher as bolinhas verdes. Tirava as bolinhas verdes. Guerra! E começamos a fazer uma guerra das bolinhas verdes no quintal. E eles subiam e eles pegavam. O tempo passou. E um dia guerrinha, outro dia guerrinha, outro dia guerrinha, outro dia guerrinha. O tempo passou. E de repente nós notamos que quando chegou a época de fazer o suco, só tinha limão lá em cima. E ué, cadê os limão? Cadê o fruto? Primeiro, eu vou dizer para você que isso na verdade não aconteceu. Porque eu não vou deixar a gente ficar sem limonada. Eu sei de onde vem o fruto e o limão. Mas isso exemplifica para nós o que eu creio que acontece quando nós não produzimos fruto de arrependimento. Veja o processo de Deus. Quando Ele vai conduzir alguém para a salvação. Salvação é um pacote. Tem na nossa salvação libertação, perdão dos nossos pecados. O fruto disso é comunhão com Deus, a santidade. Tem no pacote de salvação cura. Tem no pacote de salvação a quebra de maldição. Tem no pacote de salvação a restauração das nossas vidas para viverem como filhos de Deus. Tem no pacote de salvação o poder ouvir a voz do Pai para saber o nosso destino aqui na terra. Tudo isso está no pacote de salvação. Tem no pacote de salvação a prosperidade, ou seja, a provisão de Deus para fazer a sua vontade em nossas vidas. Tudo isso está nesse pacote. Quando Deus quer conduzir alguém para a salvação, primeiro Ele pega um pouquinho das tristezas, que é segundo Deus, para produzir o quê? Arrependimento. Por sua vez, arrependimento os frutos de arrependimento, conforme a palavra de João Batista, produzir frutos de... Ele diz produzir frutos de tristeza, produzir frutos de arrependimento. O que tem no fruto de arrependimento? As sementes de salvação. O que acontece na vida de muita gente? Assim como eu falei, pegamos e quando é para produzir frutos de arrependimento, a gente e não produzindo fruto de arrependimento, não tem as evidências de salvação. A tristeza que produz morte é assim. Aquele ladrão que é flagrado, o pilantra, que vai todo dia lá para o centro e vai roubando só por roubar. Ele não precisa.
Mas um dia que ele está pegando o negócio lá na loja, esconde dentro do casaco, está saindo, ele sente a mão pesada da lei sobre o ombro. Vem cá, meu filho. Triste. Eu sabia que eu não devia ter entrado aqui. Eu tive uma premonição, eu sabia que eu não devia ter entrado nessa loja. Tristeza segundo o mundo. Tem arrependimento nisso? O casal que está tendo relação antes de casar, a menina fica grávida. Ai, meu Deus, o que as pessoas vão dizer? Ai, meu Deus, agora os nossos pais, como é que a gente vai fazer? Ai, meu Deus. Tem arrependimento nisso? Tristeza porque foi flagrado, mas não porque fez. Tristeza porque foi flagrado no roubo. Foi flagrado por causa da gravidez, uma relação. Mas não arrependido por ter causado uma ferida no coração de Deus ao pecar. A tristeza, segundo Deus, é diferente. Porque quando Ele ministra o que está no coração dEle, a nós, passamos a entender como os nossos pecados ferem o coração de Deus. E não há uma tristeza por ser flagrado, e sim uma tristeza porque nós ferimos o Deus que nos ama, o Deus que nos criou. Nós causamos com os nossos pecados a morte de Jesus, que nos ama e está apaixonado por nós. A tristeza, segundo Deus, nos conduz a um arrependimento onde estamos arrependidos por terem feito o que fizemos, não tristes pelo fato de ser flagrado. Só que esse arrependimento tem que produzir frutos. Eu quero falar de 4 frutos de arrependimento. O primeiro fruto é óbvio no próprio texto onde está o João Batista. As pessoas vinham e, confessando os seus pecados, eram batizados. O primeiro fruto de arrependimento é a confissão. 1 João 1,9: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. É isso que essa passagem diz? Agora é uma pegadinha. Alguém quer consultar? Se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. O que é? É plural, né? Qual é a implicação disso? Sabe o que acontece em nossas vidas? E muitas vezes isso acontece na hora de uma pessoa ouvir o Evangelho e receber Jesus. Nós conduzimos a pessoa a confessar: Senhor, eu sou pecador, perdoa os meus pecados. E Deus está dizendo: quais? Ele diz na palavra: se confessarmos os nossos pecados, quais são? Confessar pecado significa concordar com Deus num assunto que Ele é justo e eu não.
Ele está olhando para nós, perguntando: quais? Senhor, eu sou pecador. Não me conta nenhuma novidade. Eu estou aqui para confessar o meu pecado. Só um? Se confessarmos os nossos pecados, a palavra de Deus começa a ensinar sobre a questão dos pecados no que nós chamamos Velho Testamento, que para Jesus se chamava Escrituras. Ele nunca chamou o Velho Testamento de velho. As bases sobre as quais Jesus andava se encontram nas Escrituras. E os primeiros ensinos sobre pecado e confissão se encontram nos primeiros livros da Bíblia, onde Deus ensina que para confessar pecados, nós precisamos falar em voz alta, dando nome aos bois, falando tim-tim por tim-tim. É essa a implicação. Então, desculpa alguma coisa não é pedir perdão. Pedir desculpas não é pedir perdão. Quantas vezes, desde o momento que eu vi isso, eu tive que dizer para as pessoas: eu queria que... A pessoa falava: eu queria que você me perdoasse. Parece que eu estou querendo jogar sal na ferida, mas eu não estou. Eu pergunto: qual? Te perdoar de quê? Não, eu só queria que você me perdoasse. Eu não posso fazer isso. Você tem que dizer do quê? O que você fez? Eu posso dizer como filho de Deus que eu quero ter uma atitude de perdão para com todos, assim como Jesus tinha. Mas se você está pedindo o meu perdão, você precisa dizer do quê? O que você fez? Confessar pecados significa falar em voz alta, dar nome aos bois, falar tim-tim por tim-tim. E uma coisa que eu noto é que quando as pessoas vêm a Jesus muitas vezes hoje, nós fazemos um convite meio generalizado e nós não damos um momento para as pessoas estarem na presença de Jesus. Porque se alguém vem entregar sua vida para Jesus, é porque o Espírito Santo está tratando com ela. Se o Espírito Santo está tratando com ela, o Espírito Santo está falando quais são os pecados que Jesus levou na cruz. Pelo menos uma parte. É provável que não vai ser tudo num momento só. Mas ele vai entender que Jesus levou tudo. E o Espírito Santo vai, na sua fidelidade, começar um processo onde a pessoa começa a relembrar dos pecados. Conforme a vida de cada um, pode ser que não seja possível numa noite só lembrar de todos os pecados. A minha observação é que o Espírito Santo vai conduzindo a pessoa a relembrar com o tempo. E a nossa pregação do Evangelho precisa avisar a pessoa, à medida que o Espírito Santo te lembra dos teus pecados, continua confessando. Porque Ele quer te purificar de toda a injustiça. Se confessar, você está dizendo que eu vou ter que confessar tudo? Não, eu estou dizendo que o Espírito Santo sabe tudo. Tudo que nós fizemos. Eu estou dizendo que Ele é fiel. Eu estou dizendo que você precisa confessar tudo que o Espírito Santo te lembrar. Não vai ser por você, vai ser por Ele. E não é só confissão.
Lucas 19 conta a história de um homem chamado Zaqueu. Sabe aquele homem baixinho que não conseguia ver Jesus? Na multidão, então ele subiu, ficou numa árvore e Jesus falou: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou jantar na sua casa. Foi para lá, o que a palavra diz que aconteceu lá? Houve salvação, mas o que aconteceu primeiro? Jesus pregou. Não tem nenhuma evidência de pregação. De repente, Zaqueu toma a palavra e diz: Senhor, eu vou vender a metade, ou eu vou vender tudo que eu tenho, e eu vou dar a metade aos pobres. E depois, tudo que eu tiver roubado, eu vou devolver 4 vezes o que eu roubei. Primeiro, Zaqueu está confessando que ele tem um acúmulo de bens que não agrada o coração de Deus. Que ele está com muitos bens e muitas coisas que ele devia ter dado aos necessitados já. E na perspectiva do próprio Zaqueu, é a metade de tudo que ele tem. Ele podia ficar com a metade e ainda viver bem. A metade do que ele tinha, ele devia ter repartido com outros. Nós podemos chegar a um acúmulo de bens que desagrada o coração de Deus ao ponto de ser um pecado. E alguns aqui vão pensar: mas eu sou pobre, eu não tenho nada. Se você pensa assim, está errado. Porque não importa o que você acha, importa o que o Pai acha. Quando eu comecei a pensar como Jesus, percebendo que o Pai me dá tudo que eu preciso fazer para fazer a sua vontade, eu comecei a ser um mordomo. E o Pai põe muitas coisas nas minhas mãos, até para dar para os outros. E é muito, não é pouco. E eu vivo repassando aquilo que Deus põe. Tudo que eu recebo de mão aberta. E não fico pensando: Deus, é meu. Pergunto: Deus, para quem que é? É para mim? Ou não? Jesus vivia assim. Zaqueu não. É meu, 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 é meu. Ele foi acumulando. E ele tinha uma convicção do Espírito Santo. A metade do que ele tinha era demais. E desagradava o coração de Deus. Além disso, ao dizer: e tudo que eu tiver roubado, ele estava dizendo: roubei. Eu vou devolver 4 vezes mais. E aí o texto fala que Jesus chegou em Zaqueu e falou: Zaqueu, não é assim não, meu filho. Zaqueu, vamos fazer o seguinte. Você está vendo aquele ali? Ele é o Judas, ele é o nosso tesoureiro. Então você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um chequinho por tal valor e você vai dar para ele, e nós vamos receber a tua oferta, e nós vamos declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, e fica por isso. Jesus fez isso? Por que nós fazemos isso hoje?
Porque a nossa pregação sobre dinheiro, sobre dízimos, sobre ofertas, é assim. Cadê a unção de Zaqueu? Eu vou entender que avivamento chegou nesta nação quando os Zaqueus começarem a desfazer dos seus acúmulos de bens. Antes não vem falar para mim de avivamento que já chegou na nossa nação. E creio que eu estou sendo bíblico na minha avaliação. E tem muitos Zaqueu na nossa nação. A nação brasileira não é pobre, é rica. As riquezas da nação brasileira estão debaixo da influência das trevas. Com o reino de Deus, Zaqueu vai ouvir. Primeiro ele vai vender a metade do que ele tem, tudo que ele tem e dar a metade. E depois vai devolver mais do que tem roubado. Eu não vou ser legalista e dizer que nós temos que dar 4 vezes mais. Se Deus falar, tem que ser 4 vezes. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós para dizer quantas vezes é. Mas há um princípio aqui chamado restituição. Restituição. Você devolve o que você roubou e mais. Você não devolve o que você roubou. Você devolve o que você roubou e mais. Para reparar o dano. E eu quero mostrar algo aqui. Porque isso é fruto de arrependimento de quem? Quem está se arrependendo aqui? Zaqueu. Jesus termina dizendo: hoje é chegado salvação a essa casa. Significa que ontem não tinha salvação. Antes deste fruto de arrependimento, não havia salvação na casa do Zaqueu. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Arrependimento tem que produzir os seus frutos. E os frutos de arrependimento produzem a salvação. Eu estou falando isso porque ao longo dos anos, eu tenho conhecido tantas pessoas que ao tratar uma questão de dívidas, falam assim: Jesus me perdoou, você também tem que me perdoar. Hoje em dia, na nossa nação, níveis de inadimplência são exorbitantes. E não é culpa do governo. É culpa de um povo que não sabe viver na providência de Deus. E isso não é coisa fora da igreja. Estou falando da igreja. E achamos que nós podemos, e até pregamos erradamente, que podemos dar ofertas e ofertas e ofertas que vão produzir 30, 60 e 100 vezes mais que a oferta para a gente pagar a nossa dívida. E não é assim espiritualmente. Quando a gente pega uma oferta para dar, quando nós estamos com dívida, que é diferente de parcelamento, quando estamos com dívidas, algo que um parcelamento atrasado, uma conta atrasada,
um empréstimo de dinheiro de um próximo, de um irmão, de um pai, de quem quer que seja, que não foi pago, e pegamos dinheiro para dar em oferta, estamos roubando nosso irmão. Estamos roubando nosso próximo. Deus não aceita a barganha. Deus não está nisso. E tenho ouvido muitas pessoas que simplesmente porque a dívida já foi 3, 4, 5 anos atrás, esqueceu, a pessoa nunca veio cobrar, mas no reino do Espírito, Satanás está diante de Deus, dizendo, fulano tem aquela dívida que agora está com juros e correção monetária que está tanto. E Jesus está olhando para o Pai, dizendo, Pai, eu levei isso sobre mim, e o resultado daquilo que eu fiz, vai dar providência para ele pagar a fulano. Como isso você diz? As últimas palavras de Jesus, da cruz, está terminado. Está completo. É uma frase que se carimbava nas notas fiscais na época para declarar pago. Pago. Jesus está dizendo que quando Ele morreu pelos nossos pecados, Ele pagou a dívida. O que é necessário? Frutos de arrependimento, ao ponto de querer restituir, e nós vamos ver que Jesus pagou a dívida. Não vamos olhar para o nosso credor e dizer, Jesus já pagou, Jesus já pagou. Se Jesus pagou, então traz o meu dinheiro. Estou dizendo isso porque eu tenho ensinado esse princípio já há muitos anos. Sabe que eu tenho visto quando as pessoas falam para mim, eu estou com uma dívida de muito tempo atrás. Algo que está amarrado, e eu creio que isso está amarrando a minha vida financeira. E está. Falei para a pessoa, você volta? Não, mas foi um mercadinho, eu só roubei uns doces e tal. Quantas vezes? Algumas vezes. Que valor? Mais ou menos, nos dias de hoje. Tá. Ora. Ao orar, pede de Deus quantas vezes que você vai devolver. Quantas vezes mais você vai devolver esse valor? E depois você vai lá e você confessa para o dono da loja. Mas ele nem está lá. Vai atrás. Vai para os vizinhos. Pergunta, onde está o dono dessa loja agora? Já morreu. Onde estão os seus herdeiros? Você quer ficar livre? Você quer produzir frutos de arrependimento? Ou você quer ficar na lenga-lenga? Um irmão nosso fez isso. Foi atrás. Ele viu Deus trazer toda a providência para pagar tudo que ele tinha roubado. Uma irmã ela estava na casa de uma senhora, junto com a mãe dela quando era adolescente. Foi no banheiro, no quarto da senhora, e ao sair, viu na cômoda algumas joias. Gostou, pegou, ficou. Anos depois, teve que ir e ela não queria. Deus articulou uma circunstância que ela estava na casa da mulher e ela se viu. Eu tenho que confessar. Eu tive aqui anos atrás com a minha mãe e eu roubei uma joia tua. Vou te devolver. A história de como Deus trouxe para ela uma outra joia mais preciosa, mais cara para devolver, para dar para essa mulher, impressionante. O princípio
É um princípio de Deus. Se Jesus pagou a nossa dívida, toda dívida que a gente tem, Ele vai pegar, colocar em nossas mãos para pagar o que foi roubado e ainda a restituição para a pessoa de quem nós roubamos. Frutos de arrependimento. Um outro fruto de arrependimento, muito simples. 2 Coríntios 5, nós fomos feitos ministros de reconciliação. Nosso pecado não é cometido somente contra Deus. A gente peca contra o próximo. E quando nós pecamos contra o nosso próximo, é por isso que Tiago diz: confessai os vossos pecados a quem? A quem? Para serem. Ou seja, tem gente doente, porque não vai para o seu próximo, que precisa para confessar o seu pecado. Você está entendendo isso? Tem gente doente, porque não vai para o seu próximo confessar o pecado que você cometeu contra seu próximo. Mentira. Aquilo que eu te falei o outro dia é mentira. Calúnia. Sabe quando eu falei tal sobre fulano? Eu falei com maldade, eu falei coisa que não era. Fofoca. E pecados que a gente esconde. Pecados de imoralidade sexual. Pecados de pornografia. Pecados de leituras. Irmãos, produzir frutos dignos de arrependimento significa ir atrás da pessoa contra quem nós pecamos. Eu tenho falado e ministrado muitos mais homens que têm cometido adultério do que mulheres. É simplesmente a minha experiência. Não estou dizendo que um comete mais que os outros, mas no que eu tenho aconselhado, mais homens. E vários deles, quando eu chego na hora de dizer: a sua esposa sabe? Não sabe. Você vai ter que confessar. Ah, não, ela não sabe, eu não vou trazer essa tristeza sobre ela. Que isso? Não, você vai ter que confessar, ela já sabe. Você acha que ela não sabe. Mas número 5, fala que sobre a pessoa traída, Deus põe um espírito de ciúmes. Você pode achar que ela não sabe, mas sabe. No espírito ela sabe. E o que você esconde só vai levar o relacionamento à ruína. Você tem que confessar. Porque seu adultério você cometeu contra Deus, sim, mas contra tua esposa. Não dá para esconder. Nós precisamos confessar os pecados cometidos contra outras pessoas, para as pessoas contra quem nós pecamos. Pecou contra a mãe, tem que confessar para a mãe. Esse é um dos problemas da confissão na Igreja Católica, que muitas vezes deixa-se confessar no confessionário e não fala de confessar para a outra pessoa contra quem você pecou. Pensamos, e eu vou dizer algo, a igreja protestante é muito pior nesse sentido do que a igreja católica. Porque nós ouvimos as confissões em gabinetes pastorais e fica por isso mesmo. Pecado não vai ficar oculto. Não vai ficar oculto. Não vai ficar oculto. Deus traz a luz. Deus traz a luz. O quarto
fruto de arrependimento. Marcos 8:34 em diante. Nós precisamos chegar ao ponto de reconhecer que nós não temos direitos. Se Jesus foi para a cruz por nós, fomos comprados. Renúncia total dos nossos direitos. Um cheque em branco para o Senhor. Pode pedir de mim o que o Senhor quiser. Um cheque em branco. A minha vida não é mais minha. Porque os meus pecados causam a morte. Se nós queremos a salvação, é interessante, Rei Davi em Salmo 151, ele diz, restitui-me a alegria da minha salvação. Diz, da tua salvação. Quem oferece salvação é o Senhor. Não é do nosso jeito. Tem que ser do jeito dele. Por isso a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que precisa produzir frutos. Confissão, reconciliação, que inclui confessar a pessoa contra quem nós pecamos, a restituição, como diz Zaqueu, e a renúncia dos nossos direitos. A renúncia dos direitos que a gente acha que tem sobre as nossas vidas. Esses são pelo menos 4 frutos de arrependimento. Eu sei que ao falar sobre isso, o Espírito Santo te lembrou de algumas coisas. Você precisa anotar. Se tem pessoas que o Espírito Santo te lembrou, você precisa falar com fulano. Se tem uma situação onde você roubou algo material ou algo não material, e isto é na área de calúnia, maledicência, mentira e fofoca. Se você roubou da imagem de uma pessoa, da fama de uma pessoa, falando mal dela, caluniando ela, fofocando sobre ela, você precisa consertar isso. E se você ouviu o Espírito Santo dizendo, você não me deu tudo. Você não me deu tudo. Você não fez uma renúncia total. Você não me deu o cheque em branco. É hora de fazer. Fabian. Cadê o Fabian? Isso. Por favor. Eu quero dar a oportunidade. Eu não sei o que Deus tem falado com você durante esse tempo. Mas hoje Deus está preocupado que a gente não busque a sua presença na condição de Josué, de Zacarias 3. Se tem alguma coisa que nós precisamos tratar, que o Espírito Santo tem falado, então precisamos tratar. O início desse tratar é aqui e agora. Se você sente Deus pedindo para vocês se colocar no altar, aqui no tapete, então vem. Se você precisa alistar algumas coisas que o Espírito Santo falou para você tratar ao sair daqui, faça.
Mas siga nesse momento a direção do Espírito Santo na tua vida.